Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar. Se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar. Educação à distância é Unipar. Olá, acadêmicos! Vamos iniciar a nossa prova comentada. Terceiro ano de Pedagogia, sejam bem-vindos à prova de Teoria e Prática da Arte e Literatura Infantil. Espero que vocês tenham se saído muito bem nessa prova. Tivemos muitas participações durante nossas aulas ao vivo, porém todas as nossas aulas, tanto conceituais, que são as aulas gravadas, como as aulas ao vivo, estavam pautadas no nosso guia acadêmico, ok? Então eu considero que a prova estava fácil, acessível, uma vez que todo o material estava disponível a vocês, ok? Então vamos começar aqui conferindo a pergunta número 1. Vamos ler a pergunta e ver quais são as respostas corretas, ok? Confiram comigo, por favor. Na questão 1, nós temos o seguinte: pensar no ensino de arte é pensar também em poetizar, fruir e conhecer a arte de forma a aprender, conhecer e analisar o seu percurso e resultados, compreender os seus conceitos e contextos, visualizando assim o processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, leia e considere somente as assertivas que correspondam sobre os conceitos de aprender e ensinar arte. Vamos falar somente aquelas que correspondem, ok? A número 1, ter conhecimento dos conhecimentos prévios que os alunos possuem é essencial, tendo em vista que nunca se começa um conteúdo no vazio. Número 2, a aquisição dos conhecimentos pela criança se dá por meio da interação com outras pessoas, com o contato com os novos conceitos. E a última, a número 5, o aluno passa a se deparar com o seu lado criativo, capaz de produzir e compreender a sensibilidade que envolve o fazer artístico. Porém, no entanto, estão corretas as assertivas 1, 2 e 5. Alternativa B, 1, 2 e 5. Na questão de número 2, temos o seguinte enunciado: podemos considerar que a arte, assim como a humanidade, não são formas descontinuadas e desvinculadas. Pelo contrário, uma fez parte da outra. Ferraz e Furtari, em 2009, na página 24, pontuam alguns elementos que se articulam no processo artístico. Qual das alternativas correspondem sobre o público, ouvintes e espectadores? A alternativa correta é a alternativa A. São pessoas também situadas em um tempo e espaço sociocultural no qual constroem a história de suas relações com as produções artísticas e com seus autores ou artistas, em diferentes modos e patamares de sensibilidade e entendimento da arte. O artista não é nada sem o seu público, sem seus ouvintes e telespectadores, certo? Na número 3, a arte e a literatura infantil estão presentes no nosso cotidiano. Ruig, 1986, na página 11, pontua que a arte é uma função essencial do homem. Desta forma, podemos afirmar que a arte é algo intrínseco. Nesta perspectiva, não há arte sem homem e não há homem sem arte. Diante disso, leia e assinale a alternativa incorreta com relação à arte e à literatura no contexto da educação infantil. Resposta correta da questão número 3 é a alternativa D. A literatura infantil, na educação infantil, se torna um recurso restrito, tendo em vista que a exploração desta ferramenta pedagógica poderá ser realizada somente por meio da leitura de um adulto, já que as crianças deste nível de ensino não dominam ainda as habilidades de leitura e escrita. Para a questão número 3, a alternativa correta, letra D. Passamos agora para a questão número 4, que nos diz o seguinte no enunciado: tanto a arte quanto a literatura infantil estimulam o aluno a ser criativo, reflexivo e a desenvolver a sua linguagem, seja por meio da leitura, da oralidade, do movimento, da dança, da música ou da interpretação. Diante disso, leia e assinale a assertiva correta no que se refere aos pressupostos teóricos do ensino da arte e literatura infantil. As assertivas corretas da questão número 4 são a número 2,
O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil estabelece nos objetivos para o ensino de arte que este ensino deverá oportunizar que os alunos sejam capazes de explorar diversos materiais e objetos, contato com diversas expressões artísticas e ampliação do conhecimento de mundo. Assertiva de número 3. No ensino de arte, os objetivos estabelecidos para as crianças de 4 a 6 anos é de que estes tenham contato com o fazer artístico, por meio da produção de trabalhos com diversas técnicas, assim como também apreciem as obras realizadas. E a questão assertiva também, número 4. O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil estabelece que o trabalho com a linguagem oral leve em consideração o esforço da criança, que o adulto escute e dê atenção para o que a mesma tem para dizer, respondendo de forma coerente aquilo que a criança disse. Resposta correta, então, letra D, 2, 3 e 4. Partindo agora para a nossa questão de número 5. Foi somente durante o século XVIII que começaram a produzir livros voltados para crianças. Assim, segundo os preceitos defendidos em nossas discussões, até o momento, assinale a alternativa correta em relação ao trabalho desenvolvido com a literatura infantil nos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil. Alternativa correta, a letra B. O trabalho com a literatura infantil é de suma importância tanto para a educação infantil como para os anos iniciais do ensino fundamental, pois atua no desenvolvimento linguístico da criança. Quanto mais leitura, mais estímulo, mais imaginação, mais criatividade, certo? Questão número 6. Nono, em 2011, destaca que o dia a dia das crianças nas escolas é repleto de atividades organizadas pelas professoras, que lidam a todo momento com o espaço e o tempo, o que gera um desafio aos professores em organizar as atividades como brincar, se alimentar, ir ao parque, ao pátio e desenvolver as atividades de registro. Levando em consideração o desenvolvimento da criança, diante disso, leia e assinale a assertiva com relação à organização do tempo e do espaço e a sequência das atividades. As alternativas que correspondem a tudo isso é a alternativa número 1. Pensar no dia a dia das crianças é pensar na sequência das suas atividades, levando em consideração as suas necessidades. A número 3, onde Silva e Freza, 2010, pontuam que a rotina das crianças é uma ótima oportunidade para que elas iniciem a construção da noção do tempo. E a alternativa de número 4. A organização do tempo e do espaço e das sequências didáticas é imprescindível para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra na educação infantil. Então, as respostas que correspondem à assertiva correta, a resposta correta é a letra B, 1, 3 e 4. Certo, pessoal? Partindo para a nossa questão de número 7. Quando nos reportamos ao conteúdo de música, devemos considerar que ela muda conforme a sociedade e o tempo vigente. Assim, podemos afirmar que a música contribui significativamente na aprendizagem de nossos alunos. Ou seja, por meio da música exploramos a ludicidade e o conteúdo, que podem ser abordados de forma clara para a criança. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vamos lá, pessoal? Vamos ler aqui a primeira. Quando trabalhamos com a música em sala de aula, o professor não deve solicitar que os alunos tragam diferentes gêneros musicais. Essa alternativa é verdadeira ou é falsa? Se eu trabalho com várias crianças, várias comunidades, várias culturas, eu devo exigir somente um estilo musical? Não, né? A gente tem que respeitar o conhecimento prévio de cada criança. No entanto, a primeira alternativa aí é falsa, ok? A segunda diz o seguinte: ao trabalhar com música em sala de aula, o professor deve solicitar aos alunos que tragam diferentes músicas. Assim, promoverá a construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra. Essa alternativa é correta, é verdadeira. Nós temos que conhecer o que as crianças nos têm de diferente a oferecer e ensinar para cada criança a origem daquilo que ela nos trouxe, o porquê que aquilo é importante na região dela, né? Fazer um paralelo de conhecimento aí. Então, a segunda alternativa é verdadeira. Na terceira, diz o seguinte: ao solicitar aos alunos que tragam diferentes músicas para a sala de aula, o professor não está contribuindo para a construção da criticidade de seus alunos.
Pois bem, pessoal, não é através do diferente que eu começo a trabalhar o meu senso crítico? Se eu aceito sempre a mesma resposta, ouço sempre a mesma música, ou leio sempre o mesmo assunto e o mesmo autor, eu estou partindo para a doutrinação, existe apenas uma linha de raciocínio. Quando eu trago diferentes pontos de vistas, eu estou promovendo a criticidade. No entanto, essa alternativa é falsa. Então, a primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa e a última. Ao trabalhar com as músicas trazidas pelos alunos, o professor estará promovendo a construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra e aprimorando sua condição de avaliar as produções criadas por ele e também pelos demais alunos. Perfeita essa colocação, logo ela é verdadeira. Então, a alternativa correta, a nossa sequência correta é a letra B. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Espero que vocês tenham acertado e tenham tido um olhar crítico para essa questão, ok? Número 8, a nossa última questão objetiva. A pedagogia histórico-crítica vê a escola como um instrumento para proporcionar o conhecimento científico, permitindo ao aluno compreender o conhecimento dentro de suas múltiplas faces. No que se refere ao contexto social, segundo Gasparin 2007, existem alguns passos que devem ser seguidos pelo professor, para que elaborem suas aulas de acordo com a didática da pedagogia histórico-crítica. Um destes passos é a instrumentalização. Qual dos conceitos abaixo se refere a esta etapa? O conceito que se refere a esta etapa é a nossa letra C. É nesse momento que o professor apresenta o conteúdo, ou seja, literalmente ensina. Ele deverá mostrar todos os detalhes do conteúdo a ser trabalhado no caso de arte. Seria, por exemplo, os detalhes da obra a ser interpretada ou da técnica artística que será desenvolvida. No que se refere à literatura, será toda a compreensão da obra ou do texto que será trabalhado. Assim, para que haja aprendizagem, o aluno deve fazer conexões e ligações com os conhecimentos já adquiridos. Portanto, são desenvolvidas as seguintes habilidades: analisar, levantar hipóteses, criticar, deduzir, conceituar, entre outras. A nossa última questão, pessoal, é a questão descritiva, né? São 8 questões objetivas e uma descritiva. Uma aberta, né, que nós chamamos. A questão número 9. A avaliação usada de forma adequada se torna um importante instrumento que nos auxiliará durante todo o processo de ensino. Conseguiremos identificar se realmente houve aprendizagem e, principalmente, nos leva a repensar nossa prática dentro da sala de aula e do nosso trabalho com a literatura infantil. Como o professor deve trabalhar com a avaliação dentro da literatura infantil? Pessoal, essa resposta nós encontramos ela de forma bem completa e abrangente nas páginas do nosso guia acadêmico, que vai desde a página 99 até a 102. E diz mais ou menos assim, ó. Ao se trabalhar com a literatura infantil, o professor poderá fazer um levantamento prévio dos conhecimentos sobre determinado assunto a ser lido. Após a leitura e algumas atividades com a turma, o professor poderá fazer um prognóstico de como poderá proceder com seus trabalhos em relação à literatura. Primeiro o professor viu, né, o que os alunos tinham de conhecimento prévio e viu a partir de que nível eles estavam para poder continuar com o seu trabalho, por isso o prognóstico, né? O professor deve ter em mente que o trabalho com a literatura deve ser prazeroso, portanto não caberia fazer uma avaliação classificatória e excludente em nada relacionado à arte, né, pessoal? Tanto nas obras artísticas quanto na literatura, nada que exclua o aluno. Respeitar o gosto do aluno, o gênero que ele gosta, as músicas, a literatura, tudo isso é muito importante. Não tem certo ou errado na arte. Claro que algumas coisas envolvem a classificação de faixa etária. Músicas com conteúdo muito pesado, né, ou com palavrões, alguns funks, né, que nós temos os chamados proibidões, são coisas que nós não podemos levar para dentro da sala de aula. E a literatura que deve respeitar a faixa etária da criança, tanto a nível emocional quanto a nível cognitivo, aquilo que ela possa entender. Não caberia fazer uma avaliação classificatória ou excludente, como mencionamos no tópico anterior. O professor deve avaliar seus alunos de forma a fazer com que eles construam o conhecimento científico, fazendo com que se tornem mais tarde leitores críticos. Os processos avaliativos na literatura infantil devem ser realizados de acordo com os preceitos defendidos, ou seja, todas as especificidades
desse processo devem ser consideradas para que a avaliação se torne um instrumento de interação, socialização e, principalmente, que contribua para a aquisição de aprendizagem e auxilie o professor a rever sua prática docente. Pois bem, pessoal, isso é uma prévia dessa resposta. Vocês vão poder conferir no guia acadêmico de vocês como isso funciona, como é importante a avaliação tanto na literatura infantil quanto na arte. Eu espero que vocês tenham se saído muito bem durante essa avaliação, que vocês tenham feito a leitura do guia acadêmico. É muito bom que você faça, não só nessa disciplina como em qualquer outra, que você faça a leitura do guia acadêmico acompanhando as aulas conceituais, assistindo às aulas conceituais com o guia acadêmico aberto, seja no ambiente virtual ou impresso em mãos, mas que vocês vão acompanhando, porque cada tópico que a gente vai falando, vai explicando, estão descritos, explicados e exemplificados ali no nosso guia acadêmico. Espero que vocês tenham se saído muito bem. Foi um grande prazer trabalhar com vocês nessa disciplina. Espero ter a oportunidade de trabalhar em outras disciplinas com vocês. Até mais, um bom estudo e até a próxima. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar. Se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar. Educação à distância é Unipar.